Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre a formatação de texto. Vamos começar a falar sobre formatação e uso de texto, tá certo? Mas antes eu queria mostrar um negócio lá no site de inclusão digital, tá? Talvez a gente esteja... Eu estou mudando o site, ele vai ganhar o projeto vai ganhar um domínio próprio, tá? A gente vai migrar para um servidor agora, mas o material que tem lá vai continuar, tá? Eu queria mostrar duas coisas para vocês. Um é esse pacote de fontes aqui que eu publiquei, fontes todas free para você usar, fontes que você pode usar, tá? Você clica aqui, vai ter um arquivo zipado para você baixar, você descompacta numa pasta, mas é legal você dar uma olhada nesse cara aqui, ó, instalar e gerenciar fontes no Windows. Aqui eu falo sobre esse programa chamado Nexus Font. Ele é free, você pode usar, você não precisa, não tem licença, tá? Ele é de graça. E ele é um cara que ele vai te ajudar bastante para você gerenciar as fontes que tem no seu, que você vai usar no seu computador. Você pode até ter umas fontezinhas, as suas preferidas, você joga num pendrive, aí você leva de casa, instala no computador do trabalho, tá? O grande problema é assim, ó, não dá para colocar um monte de fonte no computador que ele fica lento. Então a gente tem que dosar bem o que a gente vai fazer. E esse Nexus Font, ele te possibilita ativar ou desativar as fontes conforme tu precisa. Então tu pode ter um monte de fonte no teu computador, um monte, mas tu só usa aquelas que tu quer e quando tu precisa. Tá certo? Então, vale a pena dar uma olhada ali, tanto naquele pacotinho de fonte que eu botei lá, que foi algumas que eu escolhi, assim, quanto no Nexus Font, se tu já não olhou, tá? Olha lá. Então, beleza, vamos trabalhar com fontes aqui, com texto. Uma apresentação em branco. Vamos deixar ela assim, beleza? E eu vou mudar o layout aqui do meu slide, eu vou mudar para em branco, certo? E o que a gente vai fazer, eu acessei um site na internet e aí peguei algumas coisas sobre as cores e os significados das cores, tá certo? Então eu vou escrever aqui, ó, vou inserir um texto aqui. Eu vou botar aqui, cores e seus significados. Note que eu escrevi um texto, o texto está aqui, eu posso, tá aqui, ó, selecionei, se eu clicar dentro, eu seleciono para fazer, cliquei, estou com ele todo selecionado, o que eu fizer vai ser aplicado a todo ele, e se você já fez o curso do Word, você vai ver que é a mesma coisa, tá certo? Aqui, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da letra, eu posso colocar um negrito, posso tirar, posso colocar uma cor, posso usar aqui, né? Cores padrão, eu tenho essas cores como padrão, que eu posso escolher qualquer uma delas para o meu texto. Aqui eu escolho qual é o tipo de fonte que eu quero, então conforme a fonte que eu escolho, ele vai... Não tem muito, sabe? Não tem muito, aqui eu aumento, ó, não tem muito o que se fazer, tá certo? Olha só. Bom, eu vou colocar uma outra aqui, que eu vou botar aqui. Vou copiar então daqui, beleza? Branco. Branco é paz, ternura e honestidade. Então eu vou criar um outro aqui. Cinza é equilíbrio e autocontrole. Tá no site, tá? O site é... Deixa eu ver se eu vejo aqui que... Site da Eucatex, tá? O site da Eucatex eu peguei de lá. Tá certo? Vou até mostrar para vocês aqui da onde que eu peguei esse texto, ó. Tá aqui, Eucatex, blog, as cores, significados e sensações. Tá? Então ele tá aqui, ó. Vermelho. Eu peguei daqui é só pra gente ter uma ideia, tá? Cinza, cadê onde é que eu tava aqui? Preto, inteligência e força. Vamos deixar só esses três por enquanto. Então aqui
que eu posso fazer quando eu estou trabalhando com texto? Eu posso selecionar um, vou deixar o Shift pressionado e vou clicar nos outros para selecionar os três, e aqui nos três eu posso aumentar, diminuir, posso trocar. Vamos achar, ver se a gente acha lá para baixo. Ó, aqui tem assim, tem umas fontes aqui. Essa aqui, ó, olha só, tá meio ruim de ler, né? Não, essa aqui não é legal. Então eu posso trocar a fonte conforme eu julgar necessário, ok? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou já me adiantar aqui, vou inserir uma imagem, tá certo? Já vou adiantar aqui, vou inserir uma imagem. Cadê? Eu estava no projeto. Aqui. Tem esse céu aqui, olha só. Inserir uma imagem. Eu vou, com o Ctrl pressionado, eu vou rolar o mouse para baixo. Aqui, ó, note aqui embaixo, ó, como eu diminuo, tá vendo? E vou pegar esse cara aqui, vou jogar para um cantinho e vou, ó, aumentar ele para cá. Como é um céu, não tem muito problema, vou jogar ele para cá. Pronto. Só que ele ficou por cima de tudo. Então, botão direito, enviar para trás. Pronto. Agora eu já estou com aqui tudo legal. Tá certo? Então aqui o branco, como eu estou aqui em cima de uma coisa, essa cor aqui, esse texto aqui eu poderia fazer que ele fosse branco. E aqui o cinza eu poderia fazer que ele fosse, vou botar um cinza. E o preto, da mesma forma, já é preto. Se eu coloco isso, e agora eu vou trocar esse fonte, porque não ficou um fonte legal, né? Eu achei que não ficou um fonte legal. Para mim tinha que ser uma coisa que a pessoa pudesse ler melhor, né? Um Arial Black Rounded, ó, que ele é legalzinho, né? Então, se eu estou fazendo isso, eu vou aumentar aqui, ó, eu não precisaria ter... Opa, aqui eu mexi aqui. Eu não precisaria ter escrito branco, eu poderia ter assim, ó. Não é? Vocês não acham? Então, ó, paz, pureza e honestidade. Que é? Branco. Depois cinza, depois o preto. E assim eu poderia fazer para todos os outros. Tá certo? Mas não tem muito que a gente falar de configurar fonte. Não tem. O que você vai... Quando eu estou trabalhando com uma forma, é um texto, eu tenho... se eu tiver um texto com um parágrafo, né? Um parágrafo, vamos pegar um parágrafo aqui. Vamos usar um Lipson, tá? O que é um Lipson? Lipson é um texto em latim que não quer dizer nada, tá? Aqui. Isso é um texto em latim e ele não quer dizer nada, não significa nada. Mas ele é formado, lorem ipsum, né? Ele é formado por palavras que, se você olhar esse texto, elas assemelham-se a um texto escrito em qualquer idioma. Vou dar os enters aqui, ó, para botar ele assim, tá? Beleza? Ó. Aqui. Nem precisava tanto, né? Mas tudo bem. Agora vamos. Uma hora acaba. Tá aqui. Então, se eu tiver um texto, então o que eu posso fazer? Eu posso mexer aqui. Eu quero ele. Ó. Vou botar o texto inteiro. Né? Vamos tirar isso daqui. Essa parte de baixo. Então eu estou com o meu texto aqui. Conforme eu mexo no tamanho, note que ele vai trocando de lugar, né? E eu quero esse meu texto que ele fique assim, justificado. Ou não, eu quero ele à esquerda, ou eu quero ele à direita. Então eu posso determinar como é que eu quero o meu texto. Da mesma forma, eu posso dizer que esse meu texto ele é um item, uma lista. E aí eu vou escrever o segundo item da lista. Agora eu vou escrever o terceiro item da lista.
o quarto item da lista, né? Vamos supor, estou supondo assim, que eu estou escrevendo, né? Mais econômico, certo? Melhor autonomia, sei lá, tá certo? Então estou escrevendo. Eu posso ter essa lista não numerada assim, 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 ó. Assim, 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 assim. Marcadores e numeração. Opa! Então eu tenho isso daqui. Eu posso usar uma imagem. Se eu tiver uma imagem para usar como marcador, eu posso. Ele vai carregar imagens da internet. Ó, ele pergunta: quer de um arquivo? Quer pesquisar uma imagem no Bing? Ou quer do teu Drive, né, do OneDrive, que é o Drive da Microsoft, de um arquivo, ele vai procurar no meu computador. Eu não tenho, tá? Então eu vou pesquisar isso aqui, vou botar aqui, ó, seta. Vamos fazer uma pesquisa no Bing, ver se dá pra gente achar. Ó, tá lá. Ah, achou essa seta aqui, achou essa, eu quero essa daqui. Inserir. O que ele vai fazer? Olha só, ele fez, eu vou aumentar aqui para ver. Então ele colocou como marcador na minha lista não numerada, né? Uma setinha que eu escolhi. Poderia ter. Então você pode começar a montar bibliotecas para você, né? Com setas, com itens, com coisas assim. A minha lista pode ser uma lista numerada, e aí a numerada ela obedece esses tipos aqui. Romano maiúsculo, romano minúscula, letras que eu esqueci agora, maiúsculo, minúsculo, com ponto ou com parênteses. Se eu estou assim e aqui eu clico em Tab ou eu edento, note que ele vai ser 1 ali dentro e esse passa a ser 2. Se eu tirar a edentação, ele é 2 e o outro é 3. Assim como se eu tivesse com essa lista e ela fosse assim ABC. Eu teria aqui dentro, aqui, o A, aqui, porque ele está assumindo tudo. Mas se eu quiser que essa lista fosse com números, ela seria com números. Então eu posso mesclar. Ou se eu quisesse que essa lista fosse não numerada, ela seria não numerada. Então, essa mescla de listas, que daí eu já aproveitei para colocar aqui as listas, ela você trabalha ela do jeito que você quiser. Se eu quiser maior distância entre linhas, eu aumento ou diminuo. Ó, tá certo? Então, todas essas possibilidades estão presentes para você. Agora eu vou pegar aqui, eu tinha pego 2 parágrafos, vou pegar 2 parágrafos e vou criar uma caixa que eu quero que seja desse tamanho e vou colocar aquele texto ali dentro, ver que ele chegou lá para baixo, tá? E agora com ele marcado eu vou dizer que eu quero que seja 2 colunas. Note que ele fez 2 colunas ou 3 colunas. Ou 1, 2, 3 ou mais. Aí no mais ele me dá o espaçamento. Então mesmo que eu queira, eu quero, por exemplo, eu quero 2 colunas. Mas tu vê que aqui, ó, ficou colado, né? A gente entende que esse cara é dessa linha, eu espero. Mas ficou colado. Disse, tudo bem, eu vou marcar tudo e vou botar aqui, justificado. Aí piorou ainda, né? Então, não ficou legal. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, ou eu marco assim, ó, ele todo, clicando na linha, e eu vou vir aqui e vou botar mais colunas. Aí eu digo que é 2, mas com espaçamento de meio centímetro entre elas. E aí eu tenho um meio centímetro. Tá certo? Direção do texto. Vamos lá, aqui, em cima desse. Direção do texto. Assim, assim, olha só. Bacana, né? Vamos brincar. A gente já tá com o vídeo grande mesmo. Vamos. É que, na verdade, assim, né? O PowerPoint é uma cachaça, né? Essa coisa de você. Aqui, né? Inteligência e força, olha só. Ficou bacana? Ficou legal, né? Esse daqui, então, esse daqui tá como? Esse daqui tá, ó, um Arial rounded, né? Arredondado, 24, piriri, parará, tá 24. Então, beleza, eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar ele com 24 também. Aí vou dizer que o
Cadê? Porque a direção do texto também é assim. Ela pode ser assim, ou ela pode ser também, cadê o outro? Tá aqui, vem pra cá. Que eu preciso, vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, ó. Pra gente poder ver ele todo aqui. E eu digo aqui que também é 24. E ele poderia ser assim também, ó. Tá vendo? E eu tenho mais opções ainda, tá? Que tem um monte de coisa. O alinhamento é superior, a direção é horizontal. Eu tenho várias opções aqui, tá? Mas eu vou colocar eles todos assim. Olha só. Aí eu vou pegar, adiantando bem as coisas, eu vou pegar os três, vou vir aqui no formatar, no alinhamento, cadê? Alinhar. Eu vou alinhar pela parte inferior, os três ficam assim, e pronto. E agora eu poderia dar uma animação nesses caras, mas eu não vou fazer isso porque a animação a gente vai ver mais tarde. A gente está vendo a edição de texto. Ok? Deixa eu ver o que mais. Converter em Smart Art, mas a gente vai ver em Smart Art depois. Então, basicamente é isso. É o mesmo que, eu posso pôr uma sombra, ó. Tá vendo? Tem uma sombra ali, ó. Pô, sombra. Como é que ficou essa sombra aí? Espaçamento de caracteres e tal. Tá aqui a minha sombra. Né? Posso pôr uma sombra, posso pôr, que mais? Posso sublinhar, itálico, negrito. Então tem toda essa história que eu posso estar trabalhando em cima do meu texto, tá certo? E eu vou encerrar esse vídeo porque não tem muito o que mostrar também. Vamos ver. No próximo a gente continua com outras coisas. Vamos ver se a gente deixa esse mesmo exemplo nosso aqui. Tá certo?